Quais são os pilotos que mais estão decepcionando nessa temporada e quais que estão superando as nossas expectativas? Agora que estamos na metade do ano, também conhecido como Summer Break ou Silly Season, podemos assim avaliar com mais calma o que está acontecendo nesse ano e qual piloto está ganhando muitos créditos e qual ainda está devendo para a gente. Bom, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Nós vamos para uma ótima e sempre boa tier list. Lá vamos nós! Bom, seguinte, eu resolvi separar aqui em 5 categorias. A categoria Prime, que é como se fosse o auge, né? O piloto que mais está se destacando, uma ótima temporada, na média, dado o que a gente espera de cada piloto no ano, abaixo da média e decepção. E aqui eu vou de acordo com a ordem, de baixo para cima das equipes no campeonato, e assim a gente vai discutindo sobre. Ok? Bom, eu já começo com uma das maiores decepções desse ano, pelo menos na minha opinião, acho que de longe a maior decepção dessa temporada. Eu vou colocar aqui o Esteban Ocon, porque ele é um piloto que não é um, vamos dizer, ele não é um piloto super rápido, ele não é um piloto que a gente realmente espera muita coisa, mas dada o que a gente vê do Ocon nas últimas temporadas, ele estar aqui, no meio do ano, perigando não voltar para a Fórmula 1, tá atrás do Berman em muitos quesitos, principalmente no quesito do head-to-head, seja na classificação ou na corrida, e não ter aquele ritmo brilhante, pelo menos na capacidade de colocar o carro além do que o carro normalmente oferece, eu vou colocar o Ocon aqui também como uma das decepções. Não a maior decepção dessa temporada, mas eu vou colocar ele aqui como umas decepções desse ano. Uma outra decepção, né? E essa daqui acaba sendo apenas mais uma, que é, não sei se o Ocon eu colocaria aqui. Na verdade, eu não sei se eu colocaria o Stroll aqui, mas eu vou colocar o Bottas. E o Bottas é um piloto rápido, ponto. O Bottas é um piloto que consegue ter um bom ritmo de vez em quando. However, ele tá perdendo tanto pro Pérez nessa temporada que eu honestamente esperava mais. Eu esperava mais desses dois pilotos. Mas como o carro é feito de papelão, a gente acaba colocando esses aqui. Porque realmente vai ser meio difícil separar o carro da obra, tá? E uma das outras decepções aqui eu já vou colocando, mas antes eu já vou aqui com a temporada do Lando Norris. Lando Norris, pra mim, ele tá fazendo uma ótima temporada. Por quê? O carro da McLaren quebra o tempo inteiro. O carro da McLaren tem problemas seríssimos de confiabilidade. E mesmo assim, ele está conseguindo manter-se na média do top 6, vamos dizer assim. Na média do sexto para cima. E aí ele está competindo contra Max Verstappen, as duas Ferraris, Isaac Hadjar, que está sempre chegando, Kimi Antonelli, George Russell, e ele está conseguindo se manter ali. Não só porque ele ganhou agora o GP da Hungria, mas porque a temporada dele vem sendo sólida. Já diria o Colombano, já diria o Girnos, o Kevin e eu lá no canal Que Pode É Esse. O correto Lando Norris nessa temporada está fazendo um ano muito bom para quem está com um carro que não é para brigar pelo título e está honrando, pelo menos nessa temporada, o número 1 que está no carro dele, querendo ou não está fazendo muito feio, né? Muito pelo contrário, está fazendo até bonito. E o companheiro dele, que é o Oscar Piastri, eu não vou colocar como ótimo, mas tá dentro do esperado, tá na média. Tá um pouco abaixo em relação ao Lando, isso é fato. E também ele vem tendo, vamos dizer, alguns probleminhas de azar também, bem como o Lando. Mas diferentemente do Norris, o Piastri ele não tá conseguindo brilhar tanto quanto. Então, não é um ano que a gente pode esperar muita coisa do Piastri, nem do Norris também, mas do Piastri específico por causa do carro, que é um carro quebradiço. A gente viu agora no GP da Hungria, o Norris ganhou, mas o Piastri abandonou por problemas na caixa de câmbio de acordo com o próprio. Beleza que o Carlos Sainz deu uma ajudada, né, nessa impressão, mas nada que o Piastri está devendo aqui, dado o carro que ele tem, ele está entregando exatamente aquilo que o carro oferece, bem como o Norris, só que a diferença é que o Norris está conseguindo brilhar um pouco mais do que o Piastri, e a julgar que o Norris também tinha uma expectativa muito mais alta, no caso o Norris tinha uma expectativa muito mais alta, acho que o Piastri tá bem justo aqui. Bom, eu vou aqui já com o George Russell, que vai ser difícil a gente colocar o Russell numa ótima temporada pelo que está acontecendo com ele. Ele está perdendo para o Antonelli. E vai ser difícil a gente colocar o Russell numa temporada na média por causa do carro.
Então, honestamente, eu deveria criar uma categoria aqui, categoria George Russell, né? Que não é nem ótima e nem boa. É Russell. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu criar aqui. Above, row, ok. Vou criar aqui, new, George Russell. E é isso aqui. Pronto. Tá criada a categoria George Russell. Por quê? A temporada dele, com o carro que ele tem, tá em terceiro lugar no campeonato, tá a 50 e tantos pontos do Antonelli, não é um ano ruim. Se tratando de George Russell, não é um ano ruim. O que seria até ótimo. Mas depois de ele ter o melhor carro, ter ganhado a primeira corrida e ter perdido para o Antonelli todas as vezes, dá uma caída. Mas aí você vai analisar tudo que aconteceu com ele nas últimas corridas. Ele teve uma batida porque ficou sem bateria. Ele teve um problema de novo agora com o anti-stall. Ele teve um problema quando estava brigando com o Antonelli no Canadá. Eu vou colocar ele aqui, não é nem ótima e nem boa, nem na média, é George Russell. Acho que vocês vão concordar comigo. E o outro, o Antonelli, aqui é Prime, né? O Antonelli é Prime, não tem discussão. O Antonelli, ele tá fazendo uma temporada da vida dele, pelo menos por enquanto, tá corroborando com tudo aquilo que a gente achava que ele era um piloto geracional, ele de fato é. Tá tendo menos problemas que o George Russell, é verdade, mas também tá ganhando do George Russell em classificação, tá ganhando do Russell em corridas, tá liderando o campeonato, tá conseguindo mostrar para todos os pilotos experientes que ele consegue ser melhor que esses caras. É um piloto que não desiste fácil. A exemplo do que aconteceu em Silverstone. Teve um problema no carro, ele não queria sair da pista. Tá tentando estratégias ousadas para conseguir melhores resultados, como aconteceu agora no GP da Hungria. Então, acho que todo mundo concorda que nem precisa elaborar muito sobre isso aqui. Bom, Max Verstappen. Vocês vão me odiar se eu colocar o Verstappen na categoria George Russell também? Vocês vão me odiar se eu colocar na categoria George Russell? Porque são temporadas parecidíssimas. A diferença é o carro. Com o carro de um é ótimo e o outro é problemático. Mas se você pegar o que aconteceu com o Verstappen nas últimas corridas, se a gente excluir o skill issue, né, se a gente realmente colocar a culpa no carro, tem a asa traseira que a Red Bull já falou que é problemática, 2 rodadas por causa dessa asa traseira, teve problema em Silverstone, e teve uma outra rodada, uma classificação, não lembro qual foi agora, mas ele rodou em Silverstone, foi na Áustria, uma rodada na Áustria, ele teve agora uma rodada na classificação, ele teve um carro que não é um carro páreo para o quilate do Verstappen, mas ele ainda consegue fazer bons resultados. Não é uma temporada ótima por causa de tudo isso que aconteceu, mas também não é uma temporada na média, porque ele está conseguindo superar um pouco, dado o carro que ele tem. Então eu vou colocar também ele na categoria George Russell aqui, né? É uma temporada ótima, mas prejudicada por causa dos problemas do carro. E o Hadjar, ele está fazendo um ano... eu vou trocar aqui acima da média da categoria George Russell, para ficar mais legal, e vou colocar o Hadjar aqui também, pelo mesmo motivo, e principalmente por ser o primeiro ou segundo piloto da Red Bull a estar fazendo uma temporada próxima do Verstappen. Independentemente dos problemas que o holandês tem, o Hadjar também tem problemas semelhantes e ainda está conseguindo fazer bom ano, tá? Dado o sarrafo do segundo piloto da Red Bull, que era bem baixo, o Hadjar está conseguindo fazer muito acima. É um piloto que a gente não está falando sobre, inclusive. É um piloto que a gente, vamos dizer, o segundo piloto da Red Bull e o Lando Norris, a gente só fala quando está fazendo algo de errado. E a gente não está falando. Então, é um ano bom para ele. O Charles Leclerc aqui, o Leclerc está na média. O Leclerc não está fazendo nada de diferente do que a gente já está acostumado. A diferença é que ele não está fazendo pole position. Eu não tenho mais nada a declarar sobre o Leclerc aqui. Eu estou um pouco decepcionado, mas tá na média, vai. Eu vou ser bonzinho com o Leclerc aqui. Tá fazendo um ano bom, tá perdendo pro Hamilton, mas não é nada ruim. Tá legal aqui. E o Hamilton, bom, o Hamilton tá fazendo uma ótima temporada, dado o que vem acontecendo nas últimas temporadas, em que ele estava muito mal. Conseguiu recuperar a confiança. Ainda está com o segundo melhor carro do grid, ele ainda consegue performar um pouquinho melhor, a equipe consegue melhores resultados, mas volta e meia, ele está tomando muita punição e tal. Mas bem, está fazendo uma ótima temporada, mesmo com as punições,
mesmo com os problemas da Ferrari, que não são estruturais do carro, mas são problemas de estratégia, tá aqui. Vou até colocar ele na frente do Norris aqui, porque, enfim. Alexander Albon, abaixo da média. Carlos Sainz, eu vou colocar o Carlos Sainz aqui abaixo da média, para não colocar em decepção. Tá? Esses dois aqui estão muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Se duvidar, ele consegue ser mais abaixo da média que o Bottas. Esses dois aqui. Porque o Bottas tem um carro horroroso. Tem um carro horroroso, o Bottas. A Williams deveria ter um carro melhor e está conseguindo fazer uma temporada tão ruim quanto. Marcou 10 pontos, é verdade, no começo do ano, realmente. Mas as equipes do meio do grid chegaram e a Williams parou no tempo. E esses pilotos não estão conseguindo extrair a última gota de suco desse carro. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Eu acho que vão ficar esses três aqui como decepção do ano. Liam Lawson, na média. Lindblad, acima da média. Eles estão até bem próximos do campeonato de pilotos, o Lawson e o Lindblad, só que o Lawson a gente já conhece. O Lawson é isso aí. O Lindblad está conseguindo superar, porque é um piloto que acabou de chegar, fez uma ótima corrida de apresentação, está fazendo uma temporada de estreia regularíssima. É um piloto que não tem muita pressão, é verdade, mas para uma Racing Bulls que dropa piloto como se fosse, sei lá, folha de árvore, quando você chacoalha, tá fazendo um ano muito acima do que a gente, não muito acima, mas tá acima do que a gente esperava para um piloto que tá chegando agora numa equipe como a Racing Bulls. Bom, chegamos naqueles pilotos, né? Bom, Colapinto. Tá, o Colapinto eu vou colocar aqui na média, o Gasly acima da média, conseguiu um pódio com a Alpine, inclusive, então a gente não precisa elaborar muito sobre isso. O Colapinto, eu colocaria o Colapinto como acima da média, por causa da quantidade de pontos que ele tem. Mas eu vou colocar aqui, né, nessa categoria para ninguém chorar. O Bergman eu também vou colocar aqui na média, não tem muito o que falar também sobre o Bergman. Hülkenberg tá na média também. Toda hora o Hülkenberg é nono, décimo, ou na verdade toda hora o Hülkenberg é décimo segundo, e às vezes quando pontua, como foi o último caso, em nono. O Bortoleto, ele tá entre o acima da média e o na média. O Bortoleto tá aqui. Ele tá aqui. Eu vou colocar ele na frente do Hülkenberg. O Bortoleto, ele tá aqui. Tá aqui na frente do Colapinto, isso. O Bortoleto tá na frente do Colapinto, do Bergman e do Hülkenberg nessa temporada. Eu não vou colocar acima da média porque o carro também tem influência no resultado. Então, pelo que ele está fazendo com o carro da Alpine, da Audi, é um resultado bem mediano realmente. Porque o carro não consegue passar o 11º e quando consegue, tá pontuando 2 pontinhos assim. Então, essa primeira metade tá desse jeito. Acho que não vou puxar muito o saco do Gabriel aqui por ser brasileiro. Ele tá fazendo uma temporada um pouquinho acima do que esse carro da Audi oferece, mas o carro da Audi também teve uma boa melhora no ano, embora ainda um pouco quebradiço. Teve um problema agora na Hungria de novo, mas ok, tá legal. Nada muito exagerado. Temporada do Alonso. Vocês vão me matar se eu falar acima da média? Porque ele pontuou. Eu tô brincando. É média, gente. O carro é ruim. Não tem muito o que falar. Sérgio Pérez. Dado o que a gente espera do Sérgio Pérez. Não, tá abaixo da média porque é do carro. Não dá pra gente colocar ali. E o Lance Stroll? O Lance Stroll é isso aí. O Lance Stroll é isso aí. Inclusive ficou na frente do Alonso, tá? Quando o Stroll quer correr, ele consegue bons resultados. Saibam disso. O Stroll é rápido, mas só quando ele tá afim de ser rápido. E bom, tá aqui o meu resumo, né? Nesse momento que alguém vai comentar, você não entende nada de Fórmula 1. Bom, realmente. Bom, então ficou assim. O único piloto que tá no seu prime, no atual momento. Kimi Antonelli, seguido de 2 temporadas ótimas de Lewis Hamilton e Lando Norris. Acima da média, George Russell, Verstappen, Hadjar, Lindblad e Gasly. Na média, Piastri, Leclerc, Lawson, Gabriel Bortoleto, Colapinto. Eu vou deixar o Colapinto aqui em último, tá? Não, o Colapinto fica aqui. Colapinto fica aqui, enquanto tem um cachorro latindo aqui. Colapinto, Bergman, Hülkenberg, Alonso e Lance Stroll, abaixo da média, não tem o que fazer. Bottas e Sérgio Pérez, decepção do ano.
Esteban Ocon, Albon e Carlos Sainz. Quero saber suas opiniões. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. Não me xinguem. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês aqui. Comenta aqui embaixo. Faça o seu top 5. Então é isso. Tamo junto.